se aproximou, chegou bem perto e disse assim: vem, leve esse caminho. Ainda bem que ele não veio aos justos, mas a pecadores como eu. O que mais eu poderia fazer? Boa noite, pessoal, tudo bem? Me manda um oi aí no chat já, enquanto a gente vai aguardando os outros entrarem mais um pouquinho. Pessoal, como é que tá indo a leitura de vocês? Me responde aí no chat se tá legal, se estão conseguindo acompanhar, mais ou menos. Como é que tá? Vai falando aí. E caso alguém tenha ficado com dúvida, mensagem importante também, caso você tenha ficado com alguma dúvida da tua leitura agora de Gênesis, que você acabou de terminar Gênesis, pode mandar mensagem para nós também, tá? Que daí a gente se programa e responde as dúvidas mais pra frente lá. A gente já se programa com o próximo professor e ele já dá uma clareada aí pra você, caso tenha ficado alguma dúvida. Beleza, pessoal? Eu acho que eu já vou começar aqui. Vamos lá. Eu separei uma imagenzinha bem legal que é... Como é que é? É um backupzinho aí, ó. Esse não é exatamente de Êxodo, mas é que ele já tá falando das 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, que também foi chamado de Israel. Separei aqui a figurinha pra gente dar uma relembrada do que tava falando, né? Que é o povo... Acabou sendo o povo, né? Aqui era o início dessa promessa de Abraão que você leu. Então, Deus está cumprindo algo meio longo aí. Isso vai lá desde Abraão. Isso aqui é a promessa se cumprindo. Cada filho de Jacó, que é neto de Abraão, isso aí. Então, são os bisnetos de Abraão aqui, essa galera. Os 12 da figurinha. Cada pessoa, cada filho aqui representa uma tribo diferente. Deixa para o próximo aqui. E eu queria também deixar vocês num contexto aqui legal. Vocês acabaram Gênesis agora. Deixa eu vir aqui. Acabou de falecer Jacó, José também. E eu queria falar do contexto para vocês do povo. Caso você ainda não tenha pesquisado muito, se é a tua primeira vez que você está lendo a Bíblia aqui no Velho Testamento, para você entender melhor o contexto, o povo de Israel está no Egito. Eles não estão na terra deles. Então, imagine aí você tem o seu Deus, o seu pai ensinou, tá, beleza? Só que agora você está em outro povo. E aqui passou mais ou menos 400 anos. Então, imagina esse povo dentro de uma outra cultura. E o povo do Egito era muito diferente. Naquela época era vamos dizer assim, o império mais forte da terra. Era o principal. O Egito estava
Posso dizer assim, o império mais forte daquele momento era o Egito, e foi por um bom tempo ainda ali pra frente. Então, vamos dizer assim, era o centro do mundo. Então, tinha muita coisa acontecendo lá, mas só que naquela terra tinha muitos deuses diferentes. Hoje, mais ou menos catalogado, são em média 2.000 deuses do Egito. É muita gente, é muita gente. Muita gente, né? Muito Deus. Então, e para eles eram diferentes. Olha só nessa imagenzinha ali de baixo. Tem as peçonhas de lado com várias cabeças. Tem um até que tem mais de uma figurinha, né? Que para eles viam de forma muito diferente. Às vezes um deus tinha mais de uma cabeça porque ele representava, era o atributo do animal que ele queria usar para representar o deus. Então as figuras eram um pouquinho diferentes. Aquela bolinha amarela ali era o deus Sol. Esse não tinha corpinho. Mas tem umas mãozinhas, uns raiozinhos ali, ó, não sei se vocês estão vendo. Então era algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas essa era a realidade deles. Eles foram aprendendo essa cultura. Então, o povo não estava dos melhores, vamos dizer assim, né? Estava dentro de uma outra cultura, estava diferente, e eles se multiplicaram muito. Mais ou menos ali com José, vou falar só em média, né, para vocês imaginarem. Vou deixar em 100 pessoas, era um grupinho era um pouco menos de 100, se não me engano. Mas só que depois, a Bíblia também, ela não relata o número de mulheres e crianças, só de homens, que era 600 mil. Então, assim, muito provavelmente passava de 1 milhão. Aqui, 430 anos depois, tinha, então pense, mais ou menos 1 milhão de pessoas do povo de Israel. Nem era do povo do Egito que eu tô falando, né? Mas vamos lá. Êxodo 1. Então, vocês vão encontrar aqui no livro de Êxodo, nessa próxima semana de 1 a 20, começando ali em Êxodo 1, nesse contexto que eu acabei de falar para vocês. O povo estava sendo duramente escravizado. Como eles aumentaram muito, o povo egípcio não queria saber, pensou assim, escravos. Não era do povo deles, então eles não eram aceitos como iguais. Era um outro povo que estava tentando sobreviver, e nesse caso aqui, o povo israelita, eles se multiplicaram muito, a ponto de 400 anos depois estar com mais ou menos 1 milhão. É muita gente, né? Então, aqui, Deus começou a ver o sofrimento do seu povo, viu que era tempo do êxodo. Outra palavra importante, êxodo, pessoal, tem o significado aí de... Como é que eu vou dizer? De mudança de lugar. É a saída deles, né? Foi a saída do Egito deles. Então, é essa mudança de local. Eles saíram. Isso que é o êxodo. Deixa eu já ir pro 2. Assim. O 2 já tá falando do nascimento de Moisés. Uma coisa bem legal para vocês pensarem aqui também, para a galera que estava com a gente no ano passado na leitura bíblica, leu sobre Jesus. Alguns evangelhos, eles relatam lá o início, quando Jesus nasceu, a época. Vocês lembram que aconteceu também do governador daquela época, no caso, lá era o Império Romano que estava, né? Reinando, vamos dizer assim, né? Acima, aqui é o Império Egípcio ainda. Mas lá naquele império também aconteceu algo semelhante. Aqui com Moisés, era tanta gente que o governador, no caso o faraó, deu um decreto de começarem a matar o povo, não todos, né? O povo israelita. Se nascesse menino, era para matar. Com Jesus, por acaso, aconteceu parecido também. O governador da época também quis matar. Lá foi crianças abaixo de 2 anos. Enfim, vocês vão encontrar algumas semelhanças. Deus, nas histórias, no que realmente aconteceu, Deus também se revela ao seu povo. Hoje ele se revela a nós que somos cristãos, nós vamos conseguir ver o reflexo de Deus tentando falar e mostrar por meio de acontecimentos, de algo mais simbólico, o que ele queria dizer. A gente já vai passar por outros aí, talvez vocês vão sacando aí. Mas Moisés,
Moisés, em Êxodo 2, vai falar da história dele, do nascimento dele, de como ele foi colocado, já que ele era um menino, era pra morrer, né? Foi colocado num cestinho, colocado no rio. A filha de Faraó encontrou Moisés e por causa disso ele não foi morto e foi tratado ainda diferente como os outros. Ele teve uma criação diferente do seu povo, ele não foi escravizado. Mas mais pra frente na vida adulta, Moisés cometeu um assassinato quando ele viu como o povo dele estava sofrendo. Ele matou o egípcio que estava lá dando chicote. Mas, enfim, não era o certo. E por causa desse acontecimento, as outras pessoas descobriram. E no fim, Moisés teve que sair fugido aí do Egito. Ele foi para um lugar e somente mais ou menos uns 40 anos depois, algumas décadas depois, Deus chama ele para voltar pro Egito. Vamos indo. Êxodo 3. Êxodo 3 tem outra passagem muito famosa da sarça ardente, que Deus fala com ele. Moisés, nesse tempo ele casou, teve filho, ele estava pastoreando até que ele encontrou essa sarça e Deus falou com ele. Tem muitos outros detalhes. Aconselho você a ler, é muito legal. Êxodo 4. Vamos ver aqui, eu tenho do Êxodo 4. Da vara. Aconteceu mais pra frente quando Deus chama Moisés para libertar o povo. Outro detalhe, Deus falou praticamente tudo lá no início para ele já, o plano dele, o que ia acontecer. Leiam lá também, muito legal. Não foi nenhuma surpresa o que foi acontecendo, Deus já tinha revelado antes o plano dele para tudo que aconteceu com o povo aqui nesses próximos capítulos. Em Êxodo 4 começam os sinais, aqui na imagenzinha tem uma cobra, né? Deus deu isso como sinal para eles. Gente, vão ler lá e daí vocês me dizem aqui depois, volta aqui no YouTube e escreve quais eram os 3 sinais. Beleza? Aqui na imagenzinha, Deus deu um sinal para ele, um desses sinais era o cajado virar uma cobra. E esse foi a primeira coisa que Deus disse assim, ó, vá até a presença de Faraó e apresente esses sinais. Começou um processo aí de Deus com Faraó, com Moisés, que o plano dele era pedir para que o povo saísse do Egito para adorar a Deus. E daí começou uma coisa que não está escrito aqui, então, para ajudar vocês nesse contexto. O povo não conhecia Deus. O povo de Israel conhecia, mas não tinha, como nós conhecemos aqui, não tinha os sacerdotes, não tinha toda aquela estrutura judaica que a gente vê nos filmes de Jesus. Era um outro tempo e não tinha muito isso. Lembrando, eles estavam no Egito, eles sabiam muito bem de outras coisas, de outros deuses. Esse Deus, o nosso Deus, eles só ouviam falar das histórias dos antepassados deles. Então, conheciam, mas não conheciam, entendeu? Eles não conheciam a Deus. E Deus aqui começou a se apresentar tanto para Faraó, quanto para o povo do Egito, quanto para o povo de Israel. Isso vai ficando claro depois conforme a leitura vai passando. Caso você fique pensando assim, nossa, mas para que tudo isso, Deus? Para que... Talvez você vai estar lendo e vai ficar pensando, mas por que tudo isso? Mas cada vez que acontecia algo aqui nessa parte de Êxodo, mais as pessoas tinham temor a Deus, mas eles começaram a ver o poder de Deus, o que Deus era capaz. Então aqui começou com uma vara, eu ia falar um varão, tô com medo que não seja esse o nome. O cajado virar a cobra. Ok, Deus mostra o seu poder ali, mas só que começa a ser muito mais. De início, os magos, os feiticeiros, não lembro qual que é o termo que ele usa ali, mas existiam outras pessoas que operavam magia também, e às vezes no início eles conseguiam reproduzir. Nessa parte eles conseguiram pegar e fazer um cajado virar cobra também, né? Moisés fez, mas os outros, também conseguimos. Só que ali aconteceu algo também bem surpreendente. A cobra
de Moisés, da vara de Moisés e Arão, comeu as outras cobras. Então também já mostra uma superioridade desde ali. Êxodo 5 e 6, então mais pra frente começa, vai indo, os 5 e 6, Moisés e Arão começam a se apresentar perante Faraó, começam a pedir, eles vão várias vezes pedir pro povo, pro Faraó, deixe o povo sair para adorar o seu Deus. E como vocês sabem também, a maioria já ouviu falar, pelo menos alguma vez um resquício, você já deve ter ouvido falar disso aí. Vou pro próximo slide aqui, ó, do Êxodo 7 a 11. Começou as famosas 10 pragas do Egito. Vamos lá. Teve a primeira, foi a de sangue, foi indo assim, para vocês da esquerda para a direita. A primeira foi transformar o rio em sangue. Depois teve as pragas das rãs, de piolhos. E, gente, não era pouca coisa não, era algo que cobria a terra, assim, era muito, era demasiado, era demais. Teve as moscas, essa pestilência ali, foi a morte do gado, úlceras sobre a pele das pessoas, dos egípcios e até dos animais deles. Essa saraiva aqui, essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima ali, saraiva. Eu preferi o nome de chuva de granizo. Na Bíblia aí, na maioria da galera que é NVI, vai estar como chuva de granizo. E ali também relata que nunca houve antes uma chuva daquela, que chegava até a matar os animais, quem tivesse para fora. Quem não deu bola aí nessa praga acabou morrendo. Então pensa na chuva de granizo, de matar pessoas. E prosseguiu, o de gafanhotos, o de trevas, que é algo muito interessante. Esse de trevas ficou, só para você saber, você dá uma lida lá, caso você fique curioso. Ficou 3 dias, o pessoal do Egito ficou em trevas 3 dias, mas o povo que era de Israel, que era até um local mais diferente que eles moravam, não ficaram em trevas. Muito interessante. E por último, depois que Deus, em cada etapa dessa aqui, Deus foi mostrando o seu poder, foi se revelando, até a ponto do povo egípcio respeitar a Deus. Para quem estava no culto ontem, a missionária Paula até leu alguns textos de Êxodo, que o povo egípcio chegou até a dar mantimentos para eles, ajudaram eles. Alguns, em algumas partes, relatam assim, que eles deram, né, para o pessoal de Israel, vai embora. Mas outros não respeitaram. Teve alguns até que se juntaram com eles nesse êxodo. Então, assim, aqui no final, lá no início, né, tava quem que era Deus? Mas no final, todos sabiam, assim, não tinha como duvidar de Deus, que Deus estava agindo, o Deus de Israel estava presente e era um Deus forte, era um Deus com certeza mais poderoso do que qualquer coisa que eles já tinham visto. Tanto que estava nesse final ali, das 10 pragas, Egito estava ficando destruído. Por exemplo, ali na praga do gafanhoto, já estava tudo muito arruinado, mas os gafanhotos comeram tudo. A Bíblia relata, tudo que ainda tinha sobrado de verde, os gafanhotos vieram e consumiram. Então, foi muita coisa que foi acontecendo. Enquanto o faraó não deixava o povo de Israel ir adorar o Senhor, foram acontecendo coisas. Até que, enfim, no fim, não tinha como. O povo, toda a galera tava falando assim já, né? Vai, galera! Nem era só adorar 3 dias, né? De início era, vamos adorar ao Senhor por 3 dias e voltaremos. Mas no final, não, eles foram praticamente expulsos do Egito. Depois da última praga, da morte dos primogênitos. Eu deixei aqui uma outra imagem, né? De Êxodo 12 e 13, que fala sobre a primeira Páscoa. Então, essa é a primeira vez que a Bíblia está falando da Páscoa. Veja se tem algum coelho aqui. Não sei quem foi a mente criativa que puxou para isso. Mas leiam, pessoal. Aqui está a primeira Páscoa.
E eles depois, é claro, isso foi o motivo da Páscoa, e por todos os anos consequentes aqui, o povo de Israel foi ensinado a festejar a Páscoa. Então aqui foi o motivo da Páscoa, né? O que aconteceu realmente. Essa é uma história importante para você entender o que é essa Páscoa que eles festejam. Que não tem nada a ver com o que o povo secular comemora, assim. Nada de coelho, nada de chocolate. Mas eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui então, para vocês entenderem sobre essa imagem. A última praga, que foi a morte dos primogênitos, era sobre todos, praticamente. Eu vou dizer assim para ser mais fácil de entender, então. O anjo da morte passaria sobre todas aquelas casas, aqueles lugares, mas Deus avisou o povo dele. A porta que tiver manchada de sangue, essa aí o anjo da morte não vai entrar, porque houve já um sacrifício. Aí é muito profundo, é muito legal. Mas só que não era necessário esse anjo da morte entrar naquela casa. Mas onde não havia esse sangue já derramado, os primogênitos acabaram morrendo. Então todo o povo primogênito do povo egípcio, até os animais, morreram. Isso foi uma tragédia terrível. Que a Bíblia também tem um versículo que fala, que vocês vão ler ali, que não houve casa que não houvesse pranto, porque em toda casa tinha pelo menos um primogênito. Então foi uma tristeza muito grande naquela noite. Foi algo feito muito às pressas, assim, é o que a gente sente ali, né? Pegue um cordeiro. Tem outras instruções específicas, né? Uma é passar o sangue nos umbrais, cozinhar, comer aquela refeição, não podia sobrar. Tudo foi feito muito às pressas ali, meio que de madrugada. Tudo aconteceu em pouco tempo, assim, a sensação é que era pouco tempo. E eles logo de manhã já tinham que sair, tipo, eles já tinham que estar preparados para sair. Então foi algo muito marcante para eles também. Foi algo... E aqui tá cheio de significado também. Cara, é muito maravilhoso isso aqui. Deixa eu ver para onde vamos. Talvez para o Êxodo. Aqui na minha Bíblia, eu tô com uma NVI aqui. No capítulo 12, ali no versículo 31, ele tá escrito o Êxodo. Então, ó, é um dos motivos... não, né? É o motivo, né? Do título do nosso livro aqui, o Êxodo. Vou até ler um pedaço aqui. 31. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas. Então aqui eles foram expulsos. Leve os rebanhos, vão adorar o seu Deus, mas sai daqui. E lá foi o povo. Antes que Faraó mudasse de ideia no seu coração, o que vocês vão ver que vai acontecer bastante. E lá foi o povo. Ai meu Deus, tenho que dar uma corrida aqui. Já vou para a próxima imagem aqui, então. Houve a consagração dos primogênitos. 14, a perseguição dos egípcios. Aqui, ó, essa imagem bela, formosa, que também é super famosa, né? Moisés abrindo o mar para que o povo pudesse passar aqui entre o mar. Eu peguei uma outra imagem bem legal para vocês verem aqui. Da postilhinha aqui que eu tenho. A próxima imagem que eu vou passar é a mesma, só que com um zoom, tá bom? Só para vocês darem uma olhada. No número 1, olhem lá, é de onde eles saíram, onde eles estavam morando, no Egito. E nessa linha vermelha mostra a rota, tanto do que a gente vai ler aí nessa próxima semana, quanto depois. Nós vamos parar mais ou menos lá no número 5. Vejam, lá no Monte Sinai, a nossa leitura ali perto do capítulo 20, vai estar mais ou menos por ali. E por que é legal de vocês começarem a ver os mapas? Eu acho muito legal a gente acompanhar os mapas. As linhas azuis mostram que tinha formas mais fáceis de se chegar a outros lugares. Mas Deus estava guiando o povo, então não é que eles estavam errando o caminho, Deus estava guiando nessa saída. Deus tinha um propósito nesse caminho e tudo foi feito conforme o plano de Deus aqui, nesses primeiros dias ali. Então era tudo de propósito mesmo. Deus não queria... Tem uma parte até que relata que Deus não queria que eles passassem pelo povo dos filisteus. Deixa eu até ver qual que é a linha.
se não me engano, é a linha A, tá? Que é a mais fácil na teoria, só que o povo, Deus deduziu que o povo teria medo e voltaria. Então, caso você goste de mapas e veja assim, poxa, por que o povo fez essa rota? Mas Deus sabia que cada caminho não ia ser bom para eles. E eles não estariam prontos. O povo que era escravo com certeza não ia conseguir lutar com os filisteus aqui. Deus sabia de muita coisa. Mas deixa eu seguir. Vamos para a próxima imagem aqui. Do Êxodo 16 ao 19. Então, para concluir rapidamente aqui, Deus começou a sustentar eles no deserto. Vocês vão ver o povo, depois de Deus mostrar maravilhas, o poder de Deus, o que ele conseguia fazer, mas o povo ainda reclamava demais. O povo de Israel que ficou no Egito, que viveu, que cresceu, né, nesses 400 anos, uma das coisas que eles aprenderam muito bem era murmurar. Meu Deus! Então eles reclamavam demais. E o maná, que também é algo que você vai encontrar aqui, é a primeira vez que vai aparecer o maná, que é o quê? Aí, né, tá nessa imagem, gente, isso é maná. A galera acha que é um pão, que é... Aqui não. De manhãzinha, Deus provia o alimento para eles. Então era como se fosse um orvalho, em cima das coisas, era um pão, tinha um gosto de pão, algo com mel, assim, a Bíblia relata o sabor que tinha também. Eles podiam todos os dias pegar a sua porção para serem alimentados. Deus alimentou eles assim por muito tempo. E com codornizes também. Deus foi sustentando seu povo. Existia uma coluna de fogo que ia guiando eles de noite, e de dia era uma nuvem. Então Deus todo dia, o tempo inteiro, estava guiando eles, estava com eles e trazendo sustento em meio ao deserto. Ninguém sobrevive no deserto 40 anos, mas Deus estava com eles e estava providenciando muitas coisas. Então, deixa eu já ir pro 20, então. Vocês vão ver muita coisa ainda. Deus provendo muita coisa, o povo reclamando, e dá-lhe reclamar. Tem muitas outras coisas aqui que não vai dar tempo de eu falar. Mas eu vou então para o Êxodo 20, que também é muito famoso. Que aqui é a primeira vez que está falando dos 10 mandamentos. Deus começou a falar para Moisés dos 10 mandamentos. E daí vocês já param, a história prossegue. Mas é a primeira vez que está falando desses 10 mandamentos. E para quem tem dúvida, não é somente... A lei não tinha só 10 mandamentos, tinha 613. Então prossegue, Deus vai falando outras coisas. Daqui para frente vai ter outras coisas que Deus estava ensinando o povo. Lembrando de novo, eles saíram de um lugar que ninguém estava ensinando eles. Eles estavam aprendendo sobre a cultura egípcia e também no pouco tempo deles que eles tinham, que o resto eles estavam sendo escravizados. Então, esse povo está sendo ensinado. Então, aos poucos, Deus está ensinando eles as leis. Está entregando, contando o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus, o que não agrada, o que é certo, o que é errado. Começando, em alguns trechos vocês também vão ler assim, e Deus testou eles. Tipo, vou dar uma olhada, ver se eles vão me obedecer. Deixa eu ver se... Queria ver se eu achava um meu rapidinho aqui. Mas aconteceu mais de uma vez aqui, né, nessa leitura. Tipo, vamos ver se eles me obedecem. No monte... Ai, gente, tem em alguns lugares. Deus está tentando ver se o povo é capaz de obedecer a instruções. E para o povo aqui talvez não fosse muito fácil. Deus... teve a regra do maná. Acabei de passar do maná, essa parte, se não me engano, tinha. Deus falou assim... Vou entregar maná para vocês todo dia, a não ser daí tem a regrinha do sábado e domingo. Mas Deus pediu, pegue a porção para vocês comerem hoje, não guardem para amanhã, porque amanhã eu dou fresco para vocês. Tem muito negócio espiritual e muita coisa, gente. Esse aqui é um belo exemplo. Deus tem coisa nova todo dia também para nós hoje, na realidade que estamos aqui, né? Um pós-Jesus. Mas aqui, Deus trazia alimento para eles toda manhã e ele pediu, pegue só, não guarde, porque vai apodrecer, não quero que guarde.
E não teve gente que guardou? Então, assim, teve muitas coisinhas, detalhezinhos que Deus dava instrução, cuidava deles, só que eles desobedeciam. Então, vocês vão ver a trajetória aí do povo, que não era para estar no deserto 40 anos. Era um povo murmurador. Vocês vão começar a ver essa história aí, o do porquê das coisas. Mas, por mais que Deus se revelou como um grandioso Deus, um Deus que deveria ser temido, obedecido, Deus fazia muita coisa por amor. Não está explícito assim, e Deus tanto amou. Aqui não está, mas o esforço de Deus, a não desistência de Deus desse povo teimoso, como amava, como tentou cuidar, como Deus é muito top. Ainda bem que Deus é amor. Mas é isso aí, galera. Por hoje é só, senão eu vou gastar muito tempo aqui. Eu espero que vocês gostem muito de ler Êxodo. É um livro muito legal, é mais parte histórica mesmo, então dá pra gente imaginar o que aconteceu. Caso vocês queiram procurar imagens pra entender, pesquisar no Google uma palavra ou outra, pra você entender mesmo que é uma parte importante tanto pro povo judaico quanto para nós. Jesus viveu nesse tempo que eles respeitavam muito o que estava acontecendo aqui. Então, é bem legal. Pois então, gente, então eu vou concluir esse estudinho aqui, esse resuminho para vocês, o que vocês vão encontrar. Espero que vocês gostem muito de ler. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para nós, ou nós respondemos você pessoalmente também, ou qualquer coisa, na próxima aula, lá no iniciozinho, a gente já responde aqui antes de começar a próxima aula. Beleza, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa noite pra todo mundo. Me dá boa noite no chat, me manda beijo, manda abraço. Tá bom, gente? Deus abençoe, fiquem com Deus.